Então, com vocês, nosso convidado da noite, Haroldo Dutra Dias. Caros amigos e amigas, senhoras e senhores, inicialmente eu gostaria de agradecer profundamente pela USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, que nos fez esse convite muito carinhoso. E eu gostaria de cumprimentar a todos os trabalhadores desse órgão federativo, na pessoa do nosso irmão Balieiro, a quem eu tenho um profundo respeito. Quero agradecer também a todos que se deslocaram das suas cidades, viajaram para participarem dessa noite de reflexão em torno da grandiosa obra de Allan Kardec, que completa esse ano 150 anos, o céu e o inferno. Pedindo à espiritualidade superior que sensibilize o coração de cada um de nós, que amplie a nossa capacidade de percepção e de pensamento, para que os espíritos que conduzem a nossa jornada evolutiva possam, nesse momento especial, encontrar a oportunidade de, quem sabe, corrigir as rotas do nosso destino, retificar maneira de pensar equivocada, fortalecer o nosso ânimo para as lutas e para os testemunhos que cada um de nós se comprometeu antes da encarnação, e que nós possamos sair daqui nos sentindo mais aconchegados ao nosso Mestre Jesus, e que a transformação espiritual realmente se faça no silêncio das nossas almas, porque é esse o objetivo da nossa encarnação, e é esse o objetivo de um encontro como esse. Nós gostaríamos de iniciar a reflexão sobre o livro Céu e Inferno a partir de uma experiência pessoal. A teologia bíblica construiu a figura de um Deus como um juiz implacável, e construiu também o imaginário de um inferno, a semelhança de um cárcere imundo, onde Deus jogaria literalmente os seus filhos para sofrerem eternamente os erros cometidos por algumas décadas. Naturalmente, só é capaz de construir a ideia de um inferno eterno e de uma condenação eterna criaturas que muito desenvolveram a capacidade de pensar, mas que ainda não afinaram a sua capacidade de sentir. Porque aqueles que já se conectaram com o amor divino e que já iniciaram a grandiosa tarefa de aprimoramento dos sentimentos, são incapazes de conviver com a ideia de um inferno perpétuo, de uma condenação eterna. Eu me recordo a primeira vez em que assumi o cargo de juiz coordenador de um presídio. E naquele momento, pude viver na experiência prática todo o imaginário de Deus como um juiz inflexível. E lá dentro da penitenciária, pude entrar em contato com o mais amplo leque de todas as emoções humanas. Lá pude conhecer criaturas que se escravizaram ao mal, permitiram que a maldade tomasse conta por inteiro dos seus corações e não esboçavam nenhuma possibilidade de arrependimento.
e nenhuma possibilidade de correção. Portanto, se comportavam como graves doentes, portadores de uma infecção gravíssima e que necessitavam ser isolados sob pena de contaminarem toda a sociedade. Mas lá também eu pude testemunhar a grande realidade. Cada um de nós é muito maior do que os seus próprios erros. Nós somos maiores do que os nossos erros. Nós somos infinitamente maiores do que as nossas imperfeições. As nossas imperfeições e erros são acidentes de percurso. São fruto da nossa falta de conexão com o amor divino. Toda vez que nós nos afastamos da bondade de Deus, e toda vez que nós traçamos uma rota que passa distante da lei divina, geramos sofrimento para o nosso próprio destino, mas tudo isso é temporário. Dentro de nós há uma essência pura e incontaminável, há a semente divina, a essência divina, e todo ser humano, à semelhança das plantas, tem um poder infinito de regeneração. Então lá pude entrar em contato com grandes criminosos que haviam se arrependido e que estavam dispostos a reconstruir os seus destinos, estavam dispostos a tomar um novo rumo, a mudar sua maneira de pensar, seu modo de sentir, traçar novas rotas. E pude perceber que todas as criaturas, por mais perversas que sejam, por maiores sejam os erros cometidos, sempre tem ao seu lado um coração que as ama profundamente. E na experiência de um presídio, eu pude perceber que na maioria das vezes, esse coração é um coração de mãe ou um coração de esposa. É pelo amor que Deus cura o mundo. É pelo amor que Deus cicatriza as chagas. E a partir desse momento, eu comecei a ler com mais seriedade essa obra monumental de Allan Kardec. Porque no século XIX, esse grande enviado do Cristo, obedecendo aos espíritos superiores, realizou em poucos anos um trabalho inigualável e reformulou o pensamento religioso da época. Através do livro Céu e Inferno, Kardec nos ensinou que não existem penas eternas, porque ninguém pode ser punido eternamente por um erro temporário. Ninguém pode pagar para sempre por ter errado por 30, 40, 50, 90, 100 anos. Que tipo de juiz seria Deus, se eu, como um ser humano, quando profiro uma sentença, preciso respeitar a Constituição e a lei e estabelecer uma pena proporcional ao delito? Será que Deus seria um juiz mais imperfeito do que um mísero ser humano como eu? Aplicaria penas eternas? Que Deus seria capaz de separar a mãe de um filho? E qual mãe iria para o céu sabendo que seus filhos padecem no inferno?
Que mãe seria capaz de gozar as delícias do céu, sabendo que os seus seres amados estão eternamente condenados a sofrer? Que céu de corações egoístas seria esse? Que céu personalista foi esse que nós construímos? Através do nosso raciocínio equivocado. Porque o homem pensa muito e alcançou patamares incríveis no terreno da intelectualidade, mas no campo do sentimento, nós ainda estamos mais próximos dos animais do que dos seres humanos. Quem poderia imaginar um céu tão exclusivista? Afinal, não haveria regeneração? Mas através da obra Céu e Inferno, sob a orientação do Espírito de verdade e da pleiade de espíritos superiores que atuava e atua sob as ordens do Espírito de verdade, Allan Kardec reformulou o pensamento religioso do mundo, recuperando a ideia cristã de um Deus Pai, de um Deus que é infinito amor, de um Deus que é infinita sabedoria, mas sobretudo de um Deus educador, um Deus comprometido com a nossa transformação moral, um Deus que se esforça para regenerar seus filhos, oferecendo infinitas possibilidades de reajuste. Então, o inferno se transformou, deixou de ser um cárcere frio e passou a ser considerado a UTI de um grande hospital. Porque o mal é uma doença e é fácil ser infectado por ela. O mal é um vírus poderoso. Basta um leve contato com a maldade. Se você não for vigilante, em alguns segundos você está agindo como os perversos. Basta alguém te agredir no trânsito, se você não tiver vigilância, em poucos segundos você está respondendo na mesma faixa de sintonia, permitindo que o outro controle o seu comportamento. Portanto, esclarece os benfeitores na obra de André Luiz. Chegará um dia em que a humanidade catalogará os perversos à conta de doentes. Mas não sejamos ingênuos. Nenhum médico atende um doente contaminado pelo ebola sem tomar as precauções. Nenhum de nós pode se dirigir a uma mente criminosa de maneira ingênua e invigilante. É por isso que a sociedade organizou tribunais, cadeias, sistema penitenciário, que funcionam à semelhança de hospitais, que isolam os doentes mais graves, para que eles possam ser tratados com mais eficácia. Pelo menos é o que deveria ser. E é assim que se processa no mundo espiritual. Por essa razão, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, com a sua inteligência e sutileza, escreveu um item chamado o Código Penal da Vida Futura.
o Código Penal da vida futura. Há um Código Penal nas leis divinas? Há. Quem precisa de um Código Penal? Quem é afetado por um Código Penal? Somente quem transgride. Você pode viver uma encarnação inteira sem sequer saber que um Código Penal existe. Por quê? Porque você pode viver uma vida digna e honesta e o Código Penal jamais vai te incomodar. Porque o Código Penal é uma medida extrema para os que se transviam e se transformam em agressores dos indivíduos e da sociedade. Assim também, nas leis divinas que regem o nosso destino, a regra maior é a lei de amor insuperável. E todos podemos evoluir, aprender e crescer apenas seguindo a lei de amor. Mas, se nos afastarmos do amor divino, se procurarmos apenas o bem exclusivo, sem nos preocuparmos com o bem dos nossos semelhantes, sobretudo daqueles que nos cercam e que compõem a nossa teia de relacionamentos, se nós nos tornarmos tão egoístas, a ponto de imaginarmos que podemos ferir o outro sem nos ferir, então, nesse momento, seremos atingidos pelo Código Penal da vida futura, que passará a regular a nossa encarnação, a nossa jornada evolutiva, não para punir apenas, mas para educar e, sobretudo, para regenerar. Regenerar. É assim que Kardec escreve, com muita firmeza: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, porque o Espiritismo não trabalha com fantasia, trabalha com leis universais, não leis da terra, leis do universo infinito. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos, que eu quero ler 3, para o alívio de todos, porque são mais de 60. Fiquem tranquilos. Primeiro artigo do Código Penal da vida futura: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, não há nenhum tribunal celeste te julgando, não há nenhum juiz aplicando uma sentença a mim ou a você,
não tem ninguém vigiando a sua vida, é simplesmente lei. Lei. Lei de ação e reação. Eu vou citar um exemplo para ficar mais claro. Por que que um helicóptero tem uma hélice na traseira? Porque se ele não tiver essa hélice na traseira, quando a hélice de cima começar a girar, pela lei de ação e reação, ele gira. É lei. Então coloca-se uma hélice na traseira para que o helicóptero não gire como reação ao movimento de giro da hélice. É simples. É simples. Todo egoísta sofre. Não é porque ele é punido, é porque o egoísmo gera sofrimento. E quais são os sofrimentos de um egoísta? Solidão. Solidão, tédio, afastamento das pessoas, isolamento psicológico. Isso não é punição, é consequência. Se você diminui o egoísmo, as pessoas se aproximam mais. Se você aumenta, elas se afastam. É lei. É lei. E é isso que Kardec está fazendo, educando o nosso pensamento religioso. Educando. Cada imperfeição que nós temos é responsável por um tipo de sofrimento que nós experimentamos. E ele vai explicitar mais ainda no artigo 2º. A completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Está difícil de entender? Vou dar um exemplo, todo mundo vai entender. Você quer um casamento feliz? Vira um anjo e casa com um anjo. É simples. É demorado, mas é simples. Se você se transformar num espírito puro e casar com um espírito puro, ou transformar o seu marido e a sua mulher em espírito puro também, terá um casamento absolutamente feliz. Porque a infelicidade no casamento é proporcional à imperfeição do casal. Eu só estou traduzindo o que Kardec está dizendo. Porque o que gera sofrimento no casamento são as imperfeições. Todo sofrimento decorre de uma imperfeição moral. É o que Kardec está dizendo. Mas ele diz mais, artigo 3º. A sensação que eu tenho pode ser só uma sensação. É que Kardec vai dando a notícia assim aos poucos. Sabe, o gato subiu na árvore. Cada artigo que vai passando vai ficando. Eu aconselho não ler todos de uma vez. Sobretudo se você toma remédio de controle de pressão ou tem algum problema cardíaco. Leia 2 artigos por dia.
Tome uma água fluidificada antes, relaxe, para que você não tenha nenhum impacto. Olha o artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Então, o que Kardec está dizendo aqui é o que foi descoberto numa pesquisa sociológica chamada Teoria da Janela Quebrada. Que pesquisa foi essa? Nos Estados Unidos pegaram 2 carros importados de luxo, colocaram um na favela, numa região de bastante criminalidade, e outro num bairro de luxo da cidade. Uma semana depois, naquele bairro de alta criminalidade, o carro estava destruído. E no bairro de luxo, o carro estava intacto. O que fizeram então? Quebraram um pedacinho do vidro do carro que estava no bairro de luxo. Um pedacinhozinho. Voltaram uma semana depois e o carro também estava destroçado. Por quê? Concluíram os sociólogos. Alguém passa, fala, já está com um quebradinho, deixa eu quebrar aqui para ver mais. Quebra mais um pouco. O outro passa, fala, isso aqui está quebrado, deixa eu quebrar mais. Isso significa que as mínimas imperfeições e impurezas do nosso espírito produzem reações nos nossos semelhantes. Que tipo de reação? É essa. Já que está quebrado, deixa eu quebrar mais. É por isso que Kardec afirma: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Inevitáveis. E é por isso que nós temos a bênção divina da reencarnação, que é uma espécie de lavagem da alma. Aos pouquinhos nós vamos purificando as imperfeições. E à medida que nós aperfeiçoamos o nosso espírito, nós começamos a atrair pessoas e circunstâncias mais felizes. Da mesma maneira que à medida em que nós intensificamos as nossas imperfeições, nós começamos a atrair pessoas que estão na mesma faixa de sintonia. Mas como que pode se dar isso? Como que isso pode acontecer? Então nós selecionamos um trecho maravilhoso. Está na série de André Luiz, no livro intitulado Nos Domínios da Mediunidade. O que pretendemos com a leitura desse trecho? Explicar por que o inferno existe. Porque ele existe. Ele só não é eterno, mas ele existe. E é pior do que as mais criativas imaginações o pintaram. Porque tudo pode piorar. Tudo pode piorar. Albério, um benfeitor espiritual,
faz uma palestra no mundo espiritual. E ele começa dizendo assim: meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Nós somos raios conscientes da eterna sabedoria. Como filho de Deus, somos seres divinos em potencial, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Que substância é essa? O fluido cósmico. Substância viva da mente de Deus. Bom, abre um parênteses. Isso quer dizer que você, um espírito imortal, que possui um corpo físico agora, com aproximadamente 50 trilhões de células, cada uma com um princípio inteligente, você e todos esses 50 trilhões de princípios inteligentes que gravitam em torno de você, estão mergulhados no pensamento divino. Mais do que isso, cada átomo do seu corpo é constituído de fluido cósmico. E por que eu estou dizendo isso? Só para lembrar a mim e a todos que nós estamos mergulhados em Deus. Deus não está lá, nós que estamos nele. Não existe lá nem aqui. Não existe isso. Todo o universo está mergulhado no fluido cósmico, que é a substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então, tudo que acontece em cada átomo do seu corpo é registrado pelo pensamento divino. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Nós também somos co-criadores. Nós também criamos com a nossa mente uma substância que nos envolve. Substância criadora. Nós vamos chegar lá. Naturalmente circunscritos
nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Não tem mágica. Kardec já havia tratado desse tema no livro Obras Póstumas, no item chamado Fotografia do Pensamento, onde Kardec falou que cada um de nós possui uma atmosfera psíquica. O nosso pensamento atrai o fluido cósmico e gera uma nuvem de substância que nos define o caráter e a posição evolutiva. Essa atmosfera psíquica, ou ambiente psíquico, tem cor, tem cheiro, vibra e é vivo, e funciona como um imã. Tudo que você pensa e sente, você atrai. Não é para ficar todo mundo assustado, por favor. Atrai. As mínimas circunstâncias do dia a dia são consequência da nossa atmosfera, daquilo que nós vibramos. E como funciona a lei de causa e efeito? Quando você cria um prejuízo para alguém, essa energia fica gravada na sua atmosfera psíquica, como um imã poderoso. Então você vai atrair aquela mesma circunstância que você criou. Isso é sério. Porque o que o Espiritismo está tentando nos ensinar é, primeiro, você é 100% responsável por você, pela sua vida, pelo seu destino. Não tem ninguém te castigando e te punindo, pelo contrário, você é o responsável. Segundo, não desanime. Nós temos um infinito poder de regenerar. Regenerar. Basta mudar o nosso pensamento e o nosso sentimento, muda a nossa atmosfera psíquica e muda o destino. Mudam as circunstâncias. Muda a percepção, muda a companhia espiritual, muda o tipo de influência que você recebe, muda seus vínculos, muda tudo. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravitacional em que se equilibra. E cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Isso significa que quer se conhecer? Olha
quais são as pessoas que te rodeiam. Quer conhecer como é seu campo mental? Olha para as companhias e para o defeito de cada uma delas. Porque o defeito das pessoas que te rodeiam tem a ver com você e comigo. Isso parece estranho? Parece estranho. Alguém está vendo algum anjo sentado aí do lado assistindo palestra? Por que será que eles não estão aqui convivendo com a gente? Porque eles não necessitam das experiências que nós somos capazes de proporcionar a eles. Eles não necessitam mais. Isso nos leva a uma profunda reflexão. O que são as regiões de profundo sofrimento e treva no mundo espiritual? São apenas materialização do campo mental das criaturas que lá estão. Se você ficar 15 minutos ao lado de uma pessoa profundamente maldosa, e eu falo isso por experiência própria, você começa a passar mal. Se você entra em contato com criaturas profundamente materializadas e materialistas, em 10 minutos você está com sono. E como nós não somos tão sensíveis assim, ou a maioria de nós dorme no corpo físico, como nós não somos tão sensíveis, somos, mas não desenvolvemos a nossa sensibilidade, como as plantas, as plantinhas, coitadinhas, elas não aguentam, elas morrem. Basta uma criatura com uma atmosfera psíquica carregada passar perto delas, elas morrem, tadinho. Não aguentam, não suportam. Então talvez a gente pense, por que Deus não acaba com o inferno? Porque Deus não impõe mudança a ninguém. Deus não violenta consciências. Deus age em silêncio, nos transformando aos poucos. E para isso, muitas vezes, Ele convoca uma professora maravilhosa, que se chama dor. Uma mestra sábia. Se você quiser ter uma experiência disso, sem nenhuma brincadeira, quer ter uma sensação do que é vibrar numa faixa de espírito superior? Tenha um cálculo renal. No momento em que você tem a dor de um cálculo renal, o seu pensamento vibra na esfera dos espíritos superiores. Porque você desconecta de tudo quanto é bobagem que distrai os encarnados. O seu poder de se conectar consigo mesmo vai ao infinito. A sua percepção se amplia tanto que você diz assim: ai meu Deus, profundo. Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim?
Então, o que Albério, e conectando a lição de Albério no livro Nos Domínios da Mediunidade com o texto de Allan Kardec, o que nós concluímos? O que nós concluímos? Concluímos que Deus tolera as regiões infernais, como um pai tolera um filho coberto de chagas, de feridas. Como um médico que cuida de um paciente profundamente infectado, cuida com amor, com dedicação, porque sabe que a cura é um processo. E o primeiro passo para se libertar do mal é o mais difícil, é reconhecer que o mal é mal. Porque nós costumamos fantasiar as coisas. A pessoa infectada pela sovinice, ele acha que é econômico. Não, eu sou econômico. Econômico. Você às vezes encontra com determinada criatura e passa 3 horas com ela. Às 3 horas ela só sabe reclamar. É o calor de Ribeirão Preto, é o trânsito, a economia, a presidenta, o plano econômico, a situação do mundo. Depois de 3 horas reclamando, você pergunta para ela: mas meu amigo, por que tanta reclamação? Não, eu sou realista. Então o inferno está cheio de realistas. Pessoas que focalizaram as suas mentes no egoísmo. E isso é sério, porque essa substância tem cheiro. Os espíritos nos dizem, na obra de André Luiz, se nós soubéssemos o cheiro que os pensamentos têm, a gente sentiria vergonha. Tem cheiro, tem cor, vibra. E é por isso que os espíritos superiores são iluminados, têm perfumes de rosas. Isso não é nenhuma mágica, isso é lei. Você chega perto deles e sente uma vibração de paz e harmonia. É por isso que as pessoas entravam, quando chegavam perto do grupo onde o Chico estava, começavam a chorar. Alguns relatam que sentiam uma paz profunda, mas aquela era a vibração natural do Chico. Era a atmosfera natural dele. Qual é a nossa? Me lembro de um caso contado por Divaldo, tragicômico. Ele acabou uma palestra e uma senhora que era conhecida dele, trabalhadora espírita, cujo pai era alcoólatra e havia desencarnado, e o Divaldo possuía uma certa intimidade com ela, a ponto de poder falar abertamente. E ela perguntou: Divaldo, tem alguma notícia de papai? Tenho. Como é que ele está? Bebendo. Porque o fato de perder o corpo físico não muda o nosso campo mental. O fato de abandonar o corpo não muda a nossa atmosfera psíquica. E adivinhem o que você vai atrair com seu campo mental? Aquilo que você pensa e sente. Aqui
aquilo que você pensa e sente. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, sem nenhuma pretensão de fazer qualquer referência à crítica ou adentrar em aspectos políticos, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Mas há pouco tempo assisti a um fato noticiado no Fantástico que me deixou penalizado. Eu só pude sentir compaixão. Porque não tem outro sentimento que um espírita cristão possa ter diante de um quadro de tanto sofrimento. Só pude sentir compaixão. E naquela hora que eu assisti a reportagem e pensava nesse ano de 2015, da comemoração dos 150 anos de Céu e Inferno, eu pensei, meu Deus, o mal é uma escravidão. A maldade é uma prisão. Era uma reportagem de uma dessas figuras ligadas ao cenário político, que havia se habituado à infeliz conduta de viver da corrupção, da propina, etc. Mas o que me comoveu foi ele dizer que entrou num estado tão deprimente que ele ia para casas de prostituição de luxo às 3 horas da tarde e só saía no outro dia 7 horas da manhã. 7 dias por semana. E ele disse que num determinado momento, quando ele delatou todo o esquema de corrupção, que ele não aguentava mais tanto sofrimento. Já imaginaram a atmosfera psíquica desse coração? As companhias espirituais vampirizando as energias dessa criatura? O estado de escravidão em que ele se encontrava, em que você não é capaz mais de escolher, são os outros que escolhem por você, em que o vício te domina completamente. Que toda a sua vida passa a girar em torno da maldade. E que para alimentar o vício e alimentar a maldade, você precisa cometer mais maldade e se envolver mais ainda no vício. Só pode nos despertar compaixão. E o que fazer? O que fazer? Se uma criatura dessa desencarna, para que região do mundo espiritual ela vai? Para uma região onde ele vai encontrar 300 mil, 400 mil, 500 mil espíritos iguaizinhos a ele. Imaginem 300 mil mentes, imaginem 300 mil pessoas num ambiente vibrando inveja. Você aguenta ficar de pé? Imagine você num local com 500 mil espíritos preocupados em prejudicar alguém. O que isso gera? Imagine um lugar com 100 mil pessoas que têm o vício de mentir. Imagina a energia da mentira multiplicada por 100 mil.
que é isso? Inferno. Isso é inferno. Isso é inferno. Culpa de Deus? Não. Consequência de escolhas. Agora eu vou dizer o mais triste. Pergunta se a criatura quer sair de lá. Não quer. Não quer. Não quer. Eu perdi a minha ingenuidade o dia que interroguei um preso e perguntei: quantas pessoas você já assassinou? 17. Mas se não vai parar? Falou: doutor, é melhor o senhor me prender, que se o senhor me soltar eu vou matar mais. Se o senhor me soltar eu vou matar mais. O meu prazer é matar. Essa é a visão realista que a doutrina espírita nos dá. Esse é o inferno. Então o inferno não está lá fora, o inferno está no seu sentimento e no seu pensamento. E o inferno tem cor, tem cheiro e tem frequência, tem onda, tem vibração. Nós carregamos o inferno conosco. Mas eu não vim aqui só para dar má notícia. Somos mais de 400 reunidos nesta noite para contar apenas os encarnados, porque eu não enxergo nem encarnado direito, que dirá desencarnado, sem contar os desencarnados, todos aqui interessados em receber as vibrações do Cristo. Todos aqui irmanados num propósito: empreender a reforma dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Todos aqui numa postura respeitosa, querendo corrigir o nosso destino espiritual. Imagina a vibração desse ambiente. Imagina os recursos espirituais que estão se derramando sobre cada um de nós. Imagina o que acontece com a sua atmosfera psíquica depois que você vem num evento como esse. Imagina quando você fala. Eu digo que fazer palestra é entrar numa ducha. Os espíritos lavam o campo da gente, o campo mental. Toda vez que nós nos engajamos numa tarefa a favor do semelhante, nós estamos promovendo limpeza, purificação, regeneração de nós mesmos. É por isso que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Mas caridade não é só dar coisas materiais, é também isso, mas não é só isso. Caridade é fazer o bem, e fazer o bem pode ser simplesmente ouvir, entregar um livro, entregar uma mensagem, colaborar para que o campo psíquico de alguém se modifique. Nós viemos aqui para isso. Então a boa notícia é: nós também carregamos o céu dentro de nós.
carregamos o céu. E o céu é tão simples porque Deus é simples. O céu é às vezes não, sempre, uma água fluidificada, uma prece e uma página que você lê. É céu. O céu é às vezes quando você para e observa uma chuva e o seu pensamento se eleva e você experimenta gratidão pela vida, gratidão pela vida, gratidão por Deus. Mas isso exige um processo de evangelização da alma. Evangelizar é alterar padrões de sentimento, alterar padrões de pensamento, adequando-os ao tipo e modelo perfeito que é Jesus. Isso é a verdadeira evangelização. Adequar-se ao Cristo. Aproximar-se dele. Não com palavras, não com elogios, vibratoriamente falando. Através da sintonia espiritual. Eis o processo de concretizar o céu. E é esse o processo educativo que a doutrina espírita nos fornece, nos proporciona e nos explica. Isso é lindo. A doutrina espírita explica o processo, como ele se dá. Portanto, nós temos aprendido, quer alterar alguma circunstância da sua vida, quer cooperar para a transformação de algum coração que te rodeia, transforma-te. Transforma-te. Porque nós estamos inexplicavelmente ligados uns aos outros. Se um se altera, todos sentem a mudança. Todos sentem a transformação. O céu não é um presente de Natal. O céu é um hábito. Não é um lugar, é um modo de ser. Um modo de ser. E para isso, nós precisamos urgentemente incorporar à nossa rotina de espíritas, hábitos. Precisamos incorporar certos hábitos. Muitos de nós espíritas há 20, 30, 40 anos, perdemos o hábito de cuidar da atmosfera psíquica do nosso lar. Frequentamos 5 reuniões por semana. Estamos envolvidos em 15 atividades. Mas a vibração do nosso lar é um caos. Por conta de pequenos hábitos singelos. Como, por exemplo, manter uma água fluidificada, fazer uma prece ao levantar, fazer uma prece antes da família comer algo, encerrar as refeições com uma prece.
Orar antes de dormir, ler uma paginazinha, 5 parágrafos, preparar-se para o sono. São coisas singelas, tão singelas, mas que fazem profunda diferença, porque nós somos seres feitos de hábitos. Um espírito superior não é alguém que conquistou uma medalha chamada superioridade. Ser um espírito superior significa incorporar hábitos. Os espíritos superiores têm o hábito de orar. A gente percebe isso na obra de André Luiz. Tudo que eles vão fazer é precedido de uma oração. Para quê? Para quê? Para sintonizar com a mente divina, para incorporar os recursos da providência ao nosso ambiente psíquico. Isso não é talismã, isso não é ritual, porque se você fizer da boca para fora, o proveito é muito pequeno. É um hábito. O hábito de ressaltar os pontos positivos. Diz Humberto de Campos que Jesus andava com os apóstolos e tinha um cachorro morto há uma semana. O primeiro apóstolo já pôs a mão no nariz e falou: nossa, que cheiro! E cada um dos 12 foi comentando o cheiro do cachorro. É claro, é um fenômeno natural. O cachorro está morto há uma semana. Quando Jesus passou pelo cachorro, ele disse: que dentes bonitos. O que estava lá? Os dois. A vida é assim. A vida é assim. O bom e o ruim estão sempre juntos. Sempre. Não existe nada, nem ninguém nesse mundo que seja puro. Esse microfone é bom, mas não é perfeito. O som está bom, mas não está perfeito. A pergunta é: você vai focar a sua mente em quê? O que você vai escolher fotografar? Porque aquilo que você fotografar é o que você vai levar com você. É o que você vai levar. Então a pessoa pode ter viajado 300 quilômetros, chegou aqui em Ribeirão Preto, mas cidade quente, e foi embora, e ele só levou isso. Porque foi isso que a mente dele focalizou. Só que todo ser humano tem coisas boas e coisas ruins. Você vai levar o quê? Todas as situações têm um lado bom e um lado ruim. Com o que você vai ficar? Isso é uma escolha. Mas é sobretudo um hábito. Um hábito. E o céu das esferas superiores é feito de pequenas luzes. Pequenas luzes. Se você estuda a vida de Francisco de Assis, o céu se abriu? Não. O mar se abriu? Ele fez alguma montanha ruir? Não.
A vida de Francisco de Assis foi iluminada porque ele iluminou cada pequeno gesto da sua vida. O bom dia de Francisco de Assis era um bom dia iluminado. O almoço de Francisco de Assis era um almoço iluminado. Cada palavra dele era intencionalmente iluminada. Por isso que o céu é feito de pequenos pontos, infinitos pontinhos de luz que se somam. E esse é o desafio que a doutrina espírita nos coloca. 150 anos de o céu e inferno. O processo de educação da mente religiosa do mundo começou. Uma nova concepção de Deus. Não mais um juiz implacável, agora um pai que ama e educa. Não mais condenados, mas seres que estão tentando educar-se, aprimorando os seus sentimentos e os seus pensamentos. Eu desejo profundamente que cada pequeno momento da sua vida seja iluminado com a luz da doutrina espírita e do Evangelho. Que cada pequeno gesto seja, a partir de agora, experimentado com profunda reverência e gratidão a Deus. E que aos poucos você construa o seu céu interior. Dê as mãos para que nós consigamos, enfim, materializar o céu na terra. Muito obrigado.